Olá, segundo ano, sejam todos muito bem-vindos à correção da semana 3 do PET volume 2 de História. Vamos aí, sem demora, quase rimou esse negócio. A semana 3 de vocês trouxe o seguinte tema: entender os impactos políticos provocados pela transferência da corte portuguesa para o Brasil. Então, vocês precisam entender como a permanência da corte do Rio de Janeiro foi fundamental para o processo que levou à proclamação da independência do Brasil em 1822. Então vamos lá, gente. A atividade de vocês já trouxe 2 textos gigantes aí para serem lidos para vocês responderem as questões ali embaixo. Mudanças políticas provocadas pela permanência da corte portuguesa no Brasil. E aí vai contar um pouquinho aqui que quando Portugal foi invadida pelos franceses, quando eles chegaram ali, já não encontraram mais a corte real e sua família porque tinha fugido para o Brasil. Aí o que vai acontecer? Portugal vai passar a ser governado por um marechal, o Marechal Beresford, não sei como é que fala isso. Aí o que acontece? A tropa inglesa que ficou ali em Portugal ajudou ali os portugueses a vencer os franceses. Ok, mandaram eles embora. Aí o que aconteceu? O Beresford assumiu ali todo o controle do país. Inclusive os melhores postos do exército eram ocupados por ingleses naquele período. Obviamente que o pessoal lá de Portugal não ia gostar disso, né? Então, eles passaram a ter dificuldades econômicas, porque quando o Dom João chega no Brasil, ele faz aí a abertura dos portos. A abertura dos portos dava aí uma grande autonomia comercial para a Inglaterra. Então, os produtos portugueses não podiam ficar concorrendo com os produtos ingleses que entravam em enxurrada, tanto no Brasil quanto em Portugal. Então, isso foi ocasionando alguns problemas na economia, na população portuguesa que ficou lá se achando, né, desprezada, abandonada e sofrida porque o rei não permanecia ali para poder estar salvando eles. Tem um trechinho aqui bem legal que eu vou ler com vocês aqui, ó. Ao contrário do que imaginavam os portugueses residentes em Portugal, a família real portuguesa estava mais interessada em melhorar a cidade do Rio de Janeiro do que em voltar para Lisboa. Começaram as pressões portuguesas para a volta. O príncipe regente Dom João responde transformando o Rio na capital do Império Colonial Português com a assinatura do decreto que elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Dessa forma, juridicamente, o Brasil deixava de ser uma simples colônia de Portugal. Então, gente, o que ele fez? Ao invés de juntar a corte e voltar para Portugal, que ele não queria ir mesmo, né? Isso até ocasionou uma revolução lá em Portugal, que depois veio culminar, sim, na volta de Dom João para Portugal. E deixou aqui, então, Dom Pedro I como a pessoa que ia cuidar dos assuntos da corte, né? Que ia atender aí os desejos e os anseios aí que o rei mandasse para ele, né? Mas, enfim, com essa determinação aí de Reino Unido de Portugal Algarves, o Brasil não era mais uma simples colônia. O Brasil agora passou a ser a sede do governo português. E depois de experimentar essa autonomia, os brasileiros não queriam mais voltar a ser colônia, né? Isso aí, então, foi um dos primeiros passos que levou o Brasil à independência de Portugal. Por quê? Depois que o Dom João voltou para Portugal, começou as pressões das cortes para transformar novamente o Brasil em uma colônia. Para que isso não acontecesse, né, e vários outros fatores políticos também que influenciaram, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. E aqui embaixo no texto, gente, trouxe um trechinho aqui da Revolução Pernambucana que ocorreu em 1817, né, que é por conta de todos os gastos, da permanência da corte no Rio de Janeiro e tudo mais, eles estavam insatisfeitos e criaram aí um movimento que teria sido, então, um movimento republicano e separatista. Mas, enfim, chegamos ao fim de comentar este texto. Vamos ali para as atividades. Número 1. Como ficou Portugal enquanto a corte portuguesa permaneceu no Brasil? Aí eu fiz um resuminho aí básico, né? Durante o período que a corte esteve no Rio de Janeiro, Portugal foi governado por uma junta presidida por Lord Beresford. A economia vivia um momento de profunda crise. O comércio estava decadente, praticamente paralisado. Os comerciantes portugueses estavam descontentes, pois haviam perdido o monopólio comercial. A agricultura estava desorganizada, as cidades destruídas por causa das lutas com os franceses e as manufaturas portuguesas não tinham condições de concorrer com as inglesas,
Para muitos, isso era resultado da ausência do rei. 2. Quais as consequências para o Brasil e para Portugal provocadas pela elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves em 16 de dezembro de 1815? Juridicamente, o Brasil deixava de ser uma simples colônia de Portugal e passava a ser sede do governo português. Então, para o Brasil foi o primeiro passo para se tornar independente. Para os portugueses, um prejuízo, principalmente para Portugal, um prejuízo na exploração da colônia. 3. O que foi a Revolução Pernambucana de 1817? Foi um movimento que aconteceu na capitania de Pernambuco durante o período colonial. Esse movimento de caráter separatista e republicano manifestou a insatisfação local com o controle de Portugal sobre a região e com as desigualdades sociais existentes. Vamos aqui para um outro texto para você responder as questões que vêm a seguir. O que finalmente provocou a volta de Dom João VI e de parte da corte para Portugal? Foi o que? A Revolução Liberal do Porto. A Revolução do Porto foi um movimento que exigia a volta imediata do rei para Portugal e a convocação de uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição que poria fim ao absolutismo monárquico. Então, ao mesmo tempo que essa revolução era contra o absolutismo monárquico, que era aquela questão do rei poder mandar e desmandar da forma que quisesse, eles eram a favor de pegar o Brasil e voltar ao Brasil à condição de colônia para continuar aí a exploração. Pressionado, Dom João se mudou com parte da corte, da nobreza e da família para Portugal. Mas Dom Pedro ficou para cuidar dos assuntos da corte. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu o abaixo-assinado com 8.000 assinaturas pedindo que permanecesse no Brasil. Decidindo ficar, ordenou que nenhuma ordem vindo das cortes de Lisboa poderia ser cumprida sem a sua autorização. Então, gente, quando Dom Pedro decidiu ficar e não ceder mais às pressões da corte portuguesa, porque Dom João teve que voltar para controlar lá as questões em Portugal, e aí, para que ele não tivesse que voltar também e o Brasil se tornar uma nova colônia, ele decidiu ficar no Brasil e depois o Brasil se tornou independente de Portugal. E aqui abaixo nós temos 2 quadros que representam aí a independência do Brasil, pintados, um pelo Pedro Américo, outro por François René. Esses 2 quadros retratam aí a independência do Brasil, que foi no dia 7 de setembro de 1822. Então aí vem a questão. Descreva no espaço abaixo uma comparação das 2 imagens, levando em conta a ideia de que cada artista quis retratar da figura de Dom Pedro. Então aqui na primeira imagem, eu não sei nem por que eles colocaram esse negócio preto e branco. Na primeira imagem, procura retratar um movimento glorioso, em grande estilo e solene, sendo Dom Pedro o grande protagonista. Enquanto a outra imagem retrata Dom Pedro, ele aqui levantando o chapéuzinho, como uma pessoa mais simples, um líder contando com apoio popular. Aqui nesse aqui você pode ver, no quadro colorido, você vê que aqui tem uma pessoa com um gado, mostrando aqui a questão da pecuária no Brasil e tal. E o restante são soldados, que estavam acompanhando Dom Pedro na viagem que ele fazia. E aqui embaixo nós temos uma imagem de Dom Pedro montando aí na mulinha, que não era em cavalo, com vários populares em volta, e declarando aí a independência do Brasil. Então são 2 imagens que retratam de formas diferentes aí o que seria a proclamação da independência do Brasil. Eu vou deixar para vocês no final desse vídeo, lá na tela final, vídeos para vocês assistirem, que eu fiz ali em São Paulo, no local onde foi proclamada a independência do Brasil. Aí eu conto um pouquinho da história lá, tá? Depois dá uma olhadinha no vídeo que é bonitinho e que é curtinho e vai ser bem rápido. Então é isso, nós chegamos ao fim da semana 3 e eu espero vocês já breve na semana 4.